Fala pessoal, estou aqui passando aqui para deixar mais uma reflexão para a gente pensar um pouco a respeito da vida, né? E eu quero falar daquele sentimento que às vezes as pessoas têm, que é um sentimento de tristeza, né? Algumas pessoas sentem às vezes uma tristeza que é como se fosse um intruso, alguma coisa que está dentro da gente que a gente tem que mandar embora. E até faz sentido isso, né? Mas você se lembra daquele filme da Pixar chamado Divertidamente? Que ele mostrava aquele personagem que era a tristeza, e lá mostra a tristeza como parte do ser humano, ou seja, faz parte da vida, todos nós passamos por isso. E não pense você, e eu não acredito nisso, que quem fica triste é essencialmente uma pessoa fraca, que não tem controle emocional, que não sabe lidar bem com a vida, e tantas outras afirmações que só servem para quê? Para negar os nossos sentimentos. Nós precisamos ser capazes de identificar o nosso sentimento, saber quando estamos com raiva, frustrados ou tristes. É importante a gente conseguir identificá-los, mas também reconhecer e preservar ao máximo possível o nosso sentimento de alegria, de satisfação, a nossa força para a realização, a motivação. O que realmente a gente não deve fazer é negar o nosso sentimento, mas sim reconhecê-los e transformá-los. E digo de novo, todos nós passamos por isso. Até aquelas pessoas que a gente escolhe como o nosso mentor de vida, por exemplo, aquele nosso ponto de firmeza que a gente usa para se espelhar, até essas pessoas têm os momentos dela, até elas passam pelos momentos de reflexão e às vezes se sentem tristes e precisam ressignificar algumas coisas na vida com isso. E isso é assim com todo mundo. E qual que é o problema nisso? O que precisamos entender é que o reconhecimento desses minutos ou desses dias que estamos tristes, naqueles momentos em que a nossa potência de agir não está tão amplificada assim, o que é que eu tenho que fazer com isso? O que precisamos mudar? Então, ter inteligência emocional para lidar com tudo isso é fundamental. E tem alguns pontos que eu quero falar com vocês hoje. É muito importante não tomar nenhuma atitude drástica naqueles momentos que a gente se sente daquele jeito. Procure compreender que é hora de reflexão, às vezes de um pouco de recolhimento, de pensar mais na vida, pensar nos amigos, na família, no trabalho. Também é um momento de nos concentrar mais em nós mesmos. Como é que a gente está administrando tudo que tem ao nosso redor? Como é que a gente está administrando a própria vida? Para isso, a gente precisa pensar principalmente na causa raiz que nos deixou daquele jeito. O que é que está acontecendo? Qual é o motivo principal que aflige o coração? E se perguntar mesmo, por que é que eu estou assim? Por que é que eu estou com aquele sentimento? Às vezes a gente não descobre o motivo imediatamente, mas muitas vezes a gente chega no ponto-chave, na origem. Então a reflexão precisa ser feita. Quando encontramos o motivo, o que é que a gente tem que fazer? Descobrir o que a gente precisa aprender com isso e mudar. Realmente mudar, transformar para melhor. Então assim, e só assim, aquele sentimento de tristeza pode ter um resultado útil, que é descobrir o que precisamos transformar. O que é que a vida está pedindo para mudar? O que é que, se a gente não fizer, aquela tristeza teme em não querer ir embora? Pense um pouco nisso, pense nisso, e realmente se transforme, mude. Pense aonde nasceu, e lá está a cura, a alegria. Porque se a gente parar para pensar, é isso mesmo, pode anotar. Buscamos a origem da tristeza e lá está a cura, a alegria. Porque tudo tem uma função, todo sentimento tem a sua valia, a sua necessidade. Nada é feito para motivo nenhum. Então, quando se sentir triste, pare um pouco, desacelere a vida, mantenha a calma e reflita, descubra o motivo e cure-se finalmente. Agora, tem duas coisas que são importantes e eu preciso te falar. Se a tristeza fizer parte da vida de forma constante e não quer ir embora, permanece por vários dias, então é hora de buscar o auxílio profissional, o auxílio médico. Converse com um profissional de saúde. Pode ser que aí o caso precise de um tratamento mesmo. Então preste bastante atenção nisso. Às vezes temos o nosso momento de luto, mas não se acostume a viver assim. Viver triste não faz parte da vida. A pessoa pode até estar assim, mas ela não é assim. Ser é diferente de estar. Então procure auxílio, sempre tem alguém para estender a mão, para nos auxiliar, para nos ouvir. Fale o que sente, busque a cura. Busque a alegria de viver para ter bom ânimo, motivação para fazer as coisas que a gente precisa realmente fazer. Segundo, muito cuidado com as atitudes naquele período. Tenha cautela, tenha cuidado, pense nas pessoas ao redor, pense na família, nos amigos.
nas pessoas que gostam da gente. Considere tudo. Não tome nenhuma decisão sem antes conversar com alguém que não esteja triste, até para a gente poder balizar as nossas atitudes. É sempre bom ter com quem conversar nesses momentos de reflexões mais profundas. É sempre bom ter amigos e pessoas em quem a gente possa confiar para a gente contar as coisas que acontecem com a gente. E é muito importante não tomar nenhuma atitude sem antes conversar com alguém. Então, eu deixo uma pequena reflexão para a gente pensar um pouco. Os filósofos da antiguidade, eles estudavam a origem da realidade, a origem da vida e da natureza, de onde tudo isso veio. E eles tinham uma pergunta fundamental: o que é a realidade? E uma das respostas indicava que a realidade é movimento, é o fluir, é a mudança e a transformação de tudo dentro do tempo. Nós não nos banhamos no mesmo rio duas vezes, diria um filósofo chamado Heráclito. Por que ele dizia isso? Porque quando a gente sai do rio e retorna para aquele rio, o rio não é mais o mesmo, porque as águas já não são mais a mesma. E a pessoa que entrou no rio também já não é a mesma, porque ela também já está transformada, modificada. Então todo dia é dia de se transformar, de se modificar. Todo dia é dia de aprender coisas novas. E após Sócrates, o estudo da filosofia foi mais direcionado para o estudo do homem. O que é o homem? É tanto que dizia, né? Conheça-te a ti mesmo. Então eu fico pensando, será que a resposta do que é a realidade dos filósofos antes de Sócrates não estaria no próprio homem? Então a realidade é a vida. Está tudo aqui, ó. Todas as respostas que a gente precisa para ter uma vida melhor, uma vida mais feliz, está dentro da gente mesmo. A gente só precisa ir lá e buscar. Então nós fazemos a nossa realidade do jeito que ela é. Mude a realidade e mudará a vida. Mude a si mesmo e a realidade em volta se transformará. Que você possa ter atitudes positivas nos seus momentos de reflexões mais profundas, para se recuperar o mais breve possível. Ouça as músicas boas, com boa energia, com uma letra positiva. Tome banho de sol, lembre-se do sol, lembre-se da natureza. É a sua atitude que mudará o modo de ver a vida e a alegria chega, a motivação. Depende muito da gente tudo isso, sabe? Medite, respire fundo, lembre-se de respirar, porque as coisas vão melhorar, pode confiar. É só não parar de pedalar a bicicleta da vida ladeira acima, porque a vida é movimento. Então vamos sempre em frente, ladeira acima, hoje, amanhã e sempre, em busca da nossa felicidade. Até breve.